Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui. Hoje o nosso foco é a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos. E olha, ela não é só uma atualizaçãozinha não, viu? É quase uma reinvenção de como o setor público contrata aqui no Brasil. E o que salta aos olhos logo de cara, né, é o peso, a importância que essa lei dá para a fase de planejamento e para a governança. As fontes que a gente analisou para hoje exploram justamente isso. Desde como se estrutura o comecinho de tudo, sabe, com os estudos técnicos preliminares, os termos de referência, até a gestão de riscos, os papéis dos servidores, alguns novos, outros reforçados, e também como lidar quando a coisa não sai como planejado, né? As sanções. Ok, então, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Qual a nossa missão aqui hoje? É tentar entender como essa nova engrenagem toda, essa nova lei busca tornar as contratações públicas, mais eficientes, mais estratégicas e, claro, sempre conectadas ao interesse público. Quais são as peças e as responsabilidades-chave nesse tabuleiro? Vamos começar pela governança, então. A lei parece que botou a governança ali, no centro do palco, certo? O que isso muda na prática para o pessoal da gestão pública? Essa ênfase toda. Muda bastante. Governança aqui não é só um termo da moda, sabe? Como o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, já vinha falando, né? É um conjunto de mecanismos: liderança, estratégia e controle. A nova lei, ela torna a alta administração do órgão, a chefia mesmo, diretamente responsável. Responsável por implementar processos, estruturas, que garantam que as licitações alcancem seus objetivos, sabe? E isso inclui, de forma bem clara, a gestão de riscos, desde o começo. Entendi. E quais são esses objetivos que a lei quer tanto garantir? A ideia é só comprar pelo menor preço, aquela coisa de sempre? Não só isso, vai bem além, na verdade. São como 4 pilares principais. Primeiro, claro, buscar a proposta mais vantajosa. Mas olha que interessante, pensando no ciclo de vida completo daquilo que se contrata. Não é só o preço de compra inicial, entende? Segundo, garantir tratamento igual, isonômico e competição justa para todo mundo que quer vender para o governo. Terceiro, um ponto que sempre pega, evitar sobrepreço, aqueles preços inexequíveis, né, impossíveis, e o superfaturamento, claro. E quarto, que eu acho bem importante, um olhar para o futuro, incentivar a inovação e o desenvolvimento sustentável aqui no país. Nossa, faz todo sentido. É uma visão mais ampla mesmo. E o planejamento? Como ele entra nisso tudo? Porque, historicamente, a impressão que dava é que a licitação começava meio em cima da hora, quase na hora de publicar o edital. Exato. Essa é uma das grandes, eu diria, viradas de chave da lei. A 14.133 dedica uma sessão inteirinha para a chamada fase preparatória. É ali, nessa fase, que o planejamento acontece para valer. E tem mais. Esse planejamento, ele precisa estar alinhado com uma outra ferramenta que ficou bem importante: o Plano de Contratações Anuais, o famoso PCA. Ah, o PCA. Outra sigla que a gente ouve direto agora. Qual é a lógica por trás desse plano anual? Ele é tipo só uma lista de compras do ano ou tem algo mais? Tem muito mais. O PCA é super estratégico. Ele meio que força o órgão a pensar nas suas contratações com antecedência, sabe? De forma mais racional. Conectando essas compras com um planejamento estratégico geral do órgão e, claro, com o orçamento disponível. Não adianta planejar sem dinheiro, né? Ele ajuda a evitar aquela correria de compras emergenciais que se repetem todo ano, sabe? Ou então projetos que param no meio do caminho porque faltou planejar direito lá atrás. E de quebra, ainda dá um sinal para o mercado, né? Olha, o governo pretende comprar isso aqui, o que pode até melhorar a competição. Entendi. Então o planejamento bem essa dimensão mais estratégica mesmo, mais de longo prazo. E claro, tudo isso tem que seguir princípios, né? A lei lista um monte. Quais vocês diriam que são os mais conectados com essa fase aí de planejamento e governança? Bom, além daqueles clássicos que a gente já conhece bem, né?
Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. A lei reforça muito outros dois: planejamento, obviamente, e transparência. E tem um que é, assim, crucial para a governança funcionar bem: a segregação de funções. Segregação de funções? Isso. A ideia é até simples, mas é poderosa. Dividir responsabilidades que podem gerar algum conflito de interesse, sabe? Ou aumentar o risco de erro, de fraude. Tipo assim, quem planeja a compra não deveria ser exatamente a mesma pessoa que executa o contrato ou que fiscaliza sozinha, entende? Isso cria uns freios e contrapesos internos no processo. Falando em dividir funções, a lei define papéis novos para os servidores ou só deu uns nomes diferentes para coisas que já existiam? Quem é quem nesse comecinho do processo de contratação? Olha, ela traz definições mais claras, sim, e formaliza alguns papéis importantes. A gente tem, por exemplo, o setor requisitante, que é quem? É o agente ou a unidade que identifica a necessidade. Preciso disso aqui. Aí tem a área técnica, que é quem entende do assunto específico, né? Traz o conhecimento técnico sobre o objeto que se quer contratar. E aí vem uma figura que ganhou muito, mas muito destaque mesmo: o agente de contratação. Ah, o agente de contratação. Esse parece ser o maestro da licitação agora, né? A figura central. Exatamente. É uma ótima analogia. A lei define ele como a pessoa designada, e aqui tem um ponto importante, viu? Tem que ser servidor efetivo ou empregado público permanente, do quadro mesmo para conduzir a licitação. É ele quem toma as decisões, acompanha o andamento, dá impulso para o processo andar, até a hora final de bater o martelo na homologação. É uma responsa bem grande. Ah, e um detalhe: se a licitação for na modalidade pregão, esse agente de contratação recebe o nome específico de pregoeiro. E ainda pode ter a comissão de contratação, um grupo de pessoas para ajudar, especialmente em licitações mais complexas. Essa centralização de responsabilidade no agente de contratação é bem interessante, mas aí eu fico pensando, na prática, como é que se garante que essa pessoa tenha o suporte necessário e autonomia também, especialmente pensando em órgãos menores ou com menos gente especializada? Essa pergunta é excelente e é, sem dúvida, um dos grandes desafios para implementar a lei de verdade. Porque a lei prevê a responsabilidade, ok. Mas a estrutura para dar suporte, treinamento, capacitação, ferramentas de trabalho, apoio jurídico, apoio técnico, tudo isso precisa vir junto, né? Senão, fica difícil. E isso se conecta direitinho com uma outra ideia que a própria lei traz, que são as linhas de defesa. Linhas de defesa. Como assim? Como funciona isso? A lei diz, lá no artigo 169, que as contratações precisam ter gestão de riscos e um controle preventivo, organizado em linhas. A primeira linha, a linha de frente, digamos assim, é formada justamente por quem está ali no dia a dia, os servidores, os agentes de licitação, como o próprio agente de contratação e as autoridades que fazem parte da estrutura de governança. Ou seja, a responsabilidade de identificar os riscos, de tentar mitigar, começa com eles. Não é só o controle que tem que achar problema depois. As linhas seguintes seriam as instâncias de supervisão, controle interno, controle externo, mas a ideia é reforçar que a prevenção é tarefa de todo mundo no processo. Ah, e um ponto importante para não confundir: esse agente de contratação, ele atua forte na fase de seleção do fornecedor, na licitação em si. A gestão do contrato, a fiscalização da execução depois que assina, embora esteja tudo conectado, claro, geralmente fica a cargo de outros agentes, como o gestor e o fiscal do contrato, justamente para garantir aquela segregação de funções que a gente falou. Certo, certo. Então temos a governança mais forte, os papéis mais definidos. Mas como é que esse planejamento todo vira documento, vira algo concreto? A gente ouve falar muito de ETP e TR. Como é que essas ferramentas funcionam na prática? São os pilares documentais dessa fase preparatória, sem dúvida. O ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar, ele é o pontapé inicial mesmo do planejamento. É ali que o órgão justifica por que ele precisa contratar aquilo, qual é a necessidade pública real, quais soluções existem no mercado, qual delas é a melhor para atender essa necessidade e por quê. A ideia central do ETP é forçar uma análise bem profunda antes de sair pensando em abrir licitação.
Ele tem que mostrar que a contratação é viável, é necessária, é a melhor opção. E ele precisa ser muito detalhado? O que não pode faltar de jeito nenhum nesse estudo? Sim, ele é para ser bem robusto. Não é só descrever a necessidade e pronto. Tem que prever a demanda, sabe? Quantificar. Analisar o mercado de verdade. Estimar os custos, as quantidades, mas com base em dados, com memória de cálculo. Justificar por que escolheu aquela solução e não outra. Avaliar os riscos que estão envolvidos naquela contratação, pensar nos resultados que se espera alcançar, verificar se precisa capacitar gente para gerenciar o contrato depois, até analisar possíveis impactos ambientais. É quase como se fosse um mini plano de negócios para cada contratação importante. É uma mudança de cultura mesmo. Justificar muito bem antes de pensar em gastar o dinheiro público. Nossa, parece um trabalho considerável mesmo. Mas isso não corre o risco de acabar engessando demais o processo? Principalmente para aquelas compras mais simples ou quando tem uma urgência? É uma preocupação válida, sim. E a lei, e principalmente os regulamentos que vêm detalhando a lei, eles prevêem situações em que o ETP pode ser mais simples, ou até dispensado. Por exemplo, naquelas contratações de valor bem baixinho, sabe? Nos limites do artigo 75, ou em casos de emergência, mas tem que ser emergência de verdade comprovada. Ou quando você vai aderir a uma ata de registro de preços, onde, em tese, um estudo parecido já foi feito por quem licitou a ata. A ideia é ter proporcionalidade, né? Quanto maior, mais complexa, mais arriscada a contratação, aí sim, mais detalhado e cuidadoso tem que ser o ETP. Faz sentido, tem que ser proporcional. E o termo de referência, o TR, ele vem depois do ETP, então. Qual a função dele nessa história? Exatamente. O TR, o termo de referência, é o documento que vai detalhar o que vai ser contratado e como. Ele pega aquela solução que foi definida e justificada lá no ETP e transforma em especificações bem claras. Essas especificações vão para o edital e depois para o contrato. Ele é obrigatório para contratar bens e serviços. Para obras e serviços de engenharia, o documento equivalente ao projeto básico. E o que o TR precisa especificar, então? Imagino que vá muito além de só descrever o produto ou serviço, né? Com certeza. Ele tem que definir o objeto com precisão, de forma clara, objetiva e, importante, sem direcionar indevidamente para uma marca específica, a não ser em casos muito justificados, mas tem que garantir a qualidade que se precisa. Ele detalha como o serviço vai ser executado ou como o bem vai ser entregue, quais os critérios para receber-se bem ou serviço, quais as garantias que o fornecedor tem que dar, e um ponto que você mencionou e que é crucial, o modelo de gestão do contrato. Como é que a execução vai ser acompanhada? Como vai ser fiscalizada? Quem são os responsáveis por isso? Aí entram de novo as figuras do gestor e do fiscal do contrato, cada um com seu papel. Como vai ser a medição e o pagamento? A lei até incentiva que seja vinculado a resultados, quando possível. Além disso tudo, o TR define os critérios para selecionar o fornecedor, com a modalidade de licitação, critério de julgamento e traz a estimativa de valor atualizada, baseada em pesquisa de mercado. Ele é tipo o manual de instruções completo daquela contratação específica. Essa conexão que você falou entre o planejamento lá no ETP e no TR e a futura gestão do contrato parece muito mais forte agora na nova lei, né? Mas voltando um pouquinho para os riscos que você mencionou, que fazem parte do ETP também, a lei realmente deu uma formalizada maior nessa gestão de riscos? Sim, deu sim. E de forma bem explícita. A análise de riscos não é mais algo opcional, ou só para inglês ver. É um elemento obrigatório da fase preparatória. Está lá no artigo 18. E o artigo 169 reforça que a gestão de riscos tem que ser contínua durante todo o processo. O objetivo é bem claro. É identificar o que pode dar errado, né? Avaliar a chance disso acontecer, a probabilidade, e o estrago que faria, o impacto. E, a partir daí, pensar em ações. Ações para evitar que o problema aconteça, que é a mitigação, ou, se acontecer, o que fazer para remediar, que é a contingência. Isso ajuda a administração a focar onde o risco é maior, a não gastar energia com coisa pequena. E como isso funciona na prática? Porque implementar uma gestão de riscos super completa para cada comprinha pequena parece complicado, né? De novo, a palavra-chave é proporcionalidade. Para uma compra simples de baixo valor, a análise pode ser mais direta, mais simplificada.
Agora, para uma obra grande, complexa, um contrato de tecnologia, aí sim, precisa ser muito mais aprofundado. Geralmente, o pessoal usa uma matriz de riscos, sabe, para cruzar probabilidade com impacto. Isso ajuda a visualizar e priorizar quais riscos merecem mais atenção. E tem uma ferramenta que aparece especialmente em contratos maiores e mais complexos, que é a matriz de alocação de riscos. Matriz de alocação de riscos. O que é isso? Basicamente, é um documento ou uma parte do contrato que diz de quem é a responsabilidade se um determinado risco acontecer, quem arca com as consequências, com os custos. É o governo, o contratante, ou é a empresa, o contratado? Isso serve para trazer mais clareza, mais segurança jurídica para todo mundo. Mas, claro, exige uma maturidade grande da gestão para conseguir fazer uma alocação justa e eficiente. O grande desafio, eu acho, é fazer com que essa gestão de riscos seja uma prática real, útil no dia a dia e não só mais um documento para cumprir tabela, entende? Entendi perfeitamente. Planejamento, papéis, ferramentas, gestão de riscos, tá tudo mais estruturado. Mas a gente sabe, né? Nem tudo sai como planejado e se acontecerem problemas, infrações durante a licitação ou na execução do contrato, como é que a lei trata as sanções? Teve mudança significativa aí também. Teve sim mudanças importantes. A Lei 14.133 detalha bem as possíveis infrações, lá no artigo 155, e as sanções correspondentes no 156. As sanções vão desde uma advertência, para falhas mais leves, até a multa que pode ser pesada, viu? Pode chegar a 30% do valor do contrato. E aí tem as sanções que realmente tiram a empresa do jogo por um tempo. O impedimento de licitar e contratar, que vale só no âmbito do órgão que aplicou a sanção por até 3 anos, e a declaração de inidoneidade, que é a mais grave de todas, porque aí a empresa fica proibida de contratar com toda a administração pública, em qualquer esfera, por um período de 3 a 6 anos. Uma mudança relevante foi que aquela antiga sanção de suspensão temporária da Lei 8.666 deixou de existir. Foi meio que unificada nessa figura do impedimento. E a aplicação dessas punições ficou mais rigorosa ou tem mais garantias para o lado da empresa? A lei tenta equilibrar, sabe? É fundamental que qualquer sanção, qualquer uma delas, só seja aplicada depois de um processo administrativo regular, que garanta o direito da empresa se defender, apresentar suas razões, o contraditório e a ampla defesa. Para sanções mais pesadas, o impedimento e a inidoneidade, a lei exige um processo específico, chamado processo de responsabilização, conduzido por uma comissão. Não é uma decisão monocrática de uma pessoa só. E não é algo automático, tipo, cometeu a infração, toma a sanção. Tem que analisar a situação, a gravidade, a conduta da empresa. A lei também trouxe uma regra clara de prescrição. A administração tem 5 anos para aplicar a sanção, contados a partir do dia em que ela tomou conhecimento da infração. Depois disso, não pode mais punir por aquele fato. E aqui, nesse ponto das sanções, surge uma discussão jurídica que está dando o que falar, viu? Que é a possibilidade de aplicar algumas regras dessa nova lei, se elas forem mais benéficas para a empresa, a processos de sanção que ainda estão rolando, mas que se referem a contratos antigos, contratos assinados lá na época da Lei 8.666. Opa, peraí, como assim? A lei nova pode retroagir para beneficiar uma empresa num contrato antigo? Isso pode? É uma tese jurídica baseada num princípio constitucional importante, o da retroatividade da lei penal mais benigna, que diz que se uma lei nova for mais favorável ao réu, ela deve ser aplicada mesmo para fatos que aconteceram antes dela existir. Muitos especialistas defendem que esse princípio, por tratar do poder do punir do Estado, também vale aqui no direito administrativo sancionador, que é o caso das sanções contratuais. Se essa tese prevalecer nos tribunais, o que aconteceria? Regras processuais da nova lei que sejam mais vantajosas para a defesa, por exemplo, prazos maiores para se defender ou para recorrer, ou o fato de alguns recursos terem efeito suspensivo automático agora, poderiam ser aplicadas nesses processos antigos. É um debate quente, tá? A Advocacia Geral da União, por exemplo, tem uma orientação normativa dizendo que não se aplica, que vale a lei da época do contrato. Mas a discussão existe e é relevante. Mostra como a nova lei mexe com coisas até do passado. Que complexo, hein? Realmente mexe com muita coisa. E do lado da responsabilidade do contratado, a lei deu uma apertada no cerco também?
ela reforça alguns pontos importantes, sim. Por exemplo, em contratos de obras, mesmo depois que a obra é entregue e recebida definitivamente, a responsabilidade do construtor pela solidez, pela segurança daquela obra, continua por no mínimo 5 anos. É a chamada responsabilidade objetiva nesse período. E tem um instrumento bem poderoso que a lei prevê, lá no artigo 160, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Ah, isso é para pegar os sócios. Exatamente. Se ficar comprovado que a empresa foi usada de forma abusiva, sabe? Como fachada para cometer fraudes ou para esconder patrimônio e fugir das punições, aí a justiça pode levantar o véu da pessoa jurídica e estender as sanções, as cobranças, diretamente para os sócios, para os administradores que se beneficiaram com isso. É uma ferramenta para combater aquelas manobras e garantir que as punições sejam efetivas, que não fiquem só no papel contra uma empresa que já nem existe mais. Então, fazendo um balanço geral de tudo isso que a gente conversou, a Lei 14.133 claramente força um amadurecimento na gestão das contratações públicas, né? A exigência de um planejamento bem mais detalhado, com ferramentas como o ETP e o TR, a definição de papéis mais claros, como esse do agente de contratação, e a formalização da gestão de riscos. Tudo isso aponta para um processo que se busca ser mais profissional, mais eficiente e com mais integridade, né? Exatamente, a intenção é muito clara nesse sentido. É tentar sair daquela cultura do improviso, da correria de última hora e ir para uma profissionalização maior da área de contratações. É criar um ciclo mais consciente, sabe? Desde a hora que se identifica a necessidade lá no comecinho até a avaliação do resultado final do contrato. Com mecanismos de controle que funcionem mais na prevenção e com uma responsabilização mais efetiva quando algo der errado no meio do caminho. Isso nos deixa com uma reflexão importante para o final, eu acho. A gente tem agora uma lei que traz muitos mecanismos novos, muitos papéis, muitos documentos, muitas exigências formais. O grande desafio, me parece, é como conseguir traduzir toda essa estrutura que no papel é tão robusta, tão bem pensada, em resultados reais, em resultados melhores no dia a dia dos órgãos públicos Brasil afora. Como garantir que essa nova arquitetura legal realmente consiga promover mais integridade, mais eficiência e não acabe se tornando apenas mais uma camada de burocracia para ser cumprida, mais formulários para preencher? Como fazer isso virar prática de verdade? Fica aí a questão para a gente continuar pensando. Muito obrigada pela companhia nessa análise da nova lei de licitações e até a próxima.